Ao longo de 70 anos, os regimes comunistas mataram mais de 100 milhões de pessoas, mais do que o número de mortos nas duas guerras mundiais juntas. Só na China, 45 milhões de pessoas morreram de fome, 20 milhões morreram em campos de trabalho forçado e cerca de 3 milhões foram executadas. A ideia de igualdade para todos tornou-se a experiência mais sangrenta do século XX, abrangendo um terço do planeta e arruinando a vida de centenas de milhões. Vamos examinar como a utopia de uma sociedade justa se transformou numa máquina de assassinato em massa e por que esse sistema acabou por ruir em todo o mundo. Em 1848, o filósofo alemão Karl Marx escreveu um pequeno livro que revolucionou a história da humanidade. O Manifesto Comunista prometia a libertação dos trabalhadores da exploração, a abolição da propriedade privada e a criação de uma sociedade onde todos seriam iguais e felizes. Marx argumentava que o capitalismo inevitavelmente entraria em colapso e, em seu lugar, surgiria um paraíso dos trabalhadores, onde todos receberiam de acordo com suas necessidades. Essa ideia se mostrou tão atraente que, apenas 70 anos depois, os comunistas tomaram o poder no maior país do mundo e iniciaram um experimento sangrento. Em 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin, derrubaram o governo e começaram a construir o comunismo pela força das armas. Nos primeiros meses após a Revolução, executaram a família real, juntamente com seus filhos e criados, no porão de sua residência, sem sequer um julgamento. Seguiu-se uma guerra civil, na qual aproximadamente 10 milhões de pessoas morreram de fome, doenças e conflitos armados em todo o antigo império. O terror vermelho tornou-se a política oficial dos comunistas. Ao longo de vários anos, até 200 mil pessoas foram executadas a partir de listas, muitas vezes simplesmente por pertencerem à classe social considerada inadequada. As autoridades comunistas criaram um sistema de campos de trabalho que transformou regiões inteiras em zonas de servidão penal, onde as pessoas trabalhavam até a morte em condições desumanas. Os campos do Gulag abrigavam até 2,5 milhões de prisioneiros simultaneamente, construindo canais e estradas e extraindo ouro no permafrost acima do Círculo Polar Ártico. As pessoas eram enviadas para lá pela menor das infrações. Chegar 20 minutos atrasado ao trabalho podia resultar em 1 ano nos campos, enquanto 3 espigas de trigo de um campo podiam levar a 10 anos. Cerca de 2 milhões de pessoas morreram nesses campos de fome, frio e trabalho extenuante, muitas morrendo no próprio trabalho e sendo enterradas no permafrost sem caixões. Em 1958, o líder chinês Mao Tse-tung decidiu alcançar os países desenvolvidos em 15 anos e lançou o programa Grande Salto Adiante. Os camponeses foram confinados em comunas, forçados a fundir metal em fornos improvisados em seus quintais e a cumprir cotas de colheita irreais, criadas por funcionários. O desastre foi inevitável. Os camponeses abandonaram seus campos para fundir metal inútil, a colheita apodreceu e o Estado comunista confiscou os últimos grãos para exportação. 45 milhões de pessoas morreram de fome em 3 anos. A pior fome da história, chegando a comer casca de árvore, capim e até mesmo seus próprios filhos mortos. Em 1966, Mao convocou a juventude a destruir tudo o que fosse antigo e lançou a Revolução Cultural, que mergulhou a China no caos absoluto. Estudantes e alunos se uniram na Guarda Vermelha e começaram a depredar museus, queimar livros e agredir professores e professoras nas ruas. Milhões foram enviados para o campo para serem reeducados pelo trabalho, enquanto intelectuais eram forçados a limpar banheiros e confessar crimes fictícios em julgamentos públicos diante de multidões. Durante os 10 anos da Revolução Cultural, entre 2 e 3 milhões de pessoas morreram, o sistema educacional foi destruído e o vasto patrimônio cultural do antigo país foi dizimado. Em 1975, o Khmer Vermelho tomou o poder no Camboja e decidiu construir um regime comunista puro do zero. Expulsaram todos os moradores da capital e de outras cidades para a selva, fecharam escolas e hospitais, proibiram o dinheiro e obrigaram todos a trabalhar em turnos de 20 horas nos arrozais. Mataram qualquer pessoa que usasse óculos, falasse uma língua estrangeira ou tivesse instrução. Consideravam-nas inimigas da nova sociedade
e executavam-nas juntamente com crianças e idosos. Ao longo de 4 anos, o Khmer Vermelho matou 2 milhões de pessoas dos 8 milhões de habitantes do país, 1 em cada 4 cambojanos. Os regimes comunistas transformaram crianças em instrumentos de vigilância, forçando-as a denunciar seus próprios pais e professores por pensamentos e palavras inapropriadas. Nas escolas, as crianças aprendiam que o partido era mais importante que a família, e eram incentivadas a relatar o que seus pais diziam no jantar ou quais livros proibidos liam. As autoridades cultivavam um culto a jovens heróis que traíam seus pais, apresentando-os como modelos para milhões de crianças em idade escolar em assembleias cerimoniais e em livros didáticos. Milhares de famílias foram destruídas por essas denúncias. Os pais tinham medo de dizer a verdade diante dos filhos, e as crianças cresciam desconfiando de todos, até mesmo de seus entes queridos. Os serviços secretos comunistas criaram um sistema de vigilância total, onde cada cidadão podia ser um informante, e qualquer palavra descuidada custava a liberdade. A KGB mantinha arquivos sobre milhões de pessoas, grampeava telefones, lia cartas e infiltrava agentes secretos em todas as comunidades, de fábricas a teatros e universidades. Na Alemanha Oriental, a Stasi monitorava 1 em cada 6 pessoas. Eles tinham 180 mil informantes para toda a população de 16 milhões do país. As fronteiras dos países comunistas eram seladas com arame farpado, campos minados e torres de vigia com metralhadoras que atiravam em seus próprios cidadãos se tentassem fugir para o Ocidente. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo dividiu-se em 2 campos hostis, o leste comunista e o oeste capitalista, envolvidos num impasse à beira de uma guerra nuclear. Ambos os lados acumularam armas nucleares suficientes para destruir o planeta várias vezes, e o mundo oscilou à beira do apocalipse total durante 40 anos. A Guerra Fria escalou para uma frenética corrida armamentista, uma corrida espacial, e dezenas de conflitos sangrentos na Coreia, no Vietnã e no Afeganistão, onde milhões morreram. Os países comunistas gastaram somas exorbitantes em tanques e mísseis, em vez de alimentar suas populações, e isso tornou-se uma das principais razões para o colapso do sistema. Em 1961, as autoridades comunistas construíram um muro de concreto bem no meio de Berlim para impedir que seus cidadãos escapassem para o Ocidente livre. O muro dividiu a cidade em 2. No lado ocidental, as pessoas viviam em prosperidade e liberdade, enquanto no lado oriental formavam filas, com medo de dizer uma palavra. Durante os 28 anos de existência do muro, 140 pessoas foram mortas ao tentar escapar, baleadas por guardas de fronteira sem aviso prévio, ali mesmo, na terra de ninguém. O muro tornou-se o principal símbolo da ditadura comunista e demonstrou ao mundo inteiro que esse sistema se mantinha unicamente pela violência e pelo medo mortal de seus próprios cidadãos fugirem. A economia planificada comunista havia fracassado tão miseravelmente que as lojas estavam sem até mesmo produtos básicos, e as pessoas formavam filas intermináveis para comprar qualquer coisa. Para comprar móveis, uma televisão ou uma geladeira, era preciso se inscrever em uma lista de espera especial por vários anos e aguardar que o Estado liberasse o item escasso. Os supermercados vendiam 3 tipos de linguiça, 2 tipos de queijo e quase nenhuma fruta. As prateleiras estavam vazias e as pessoas faziam fila durante a noite para comprar papel higiênico. Enquanto isso, os funcionários do partido tinham acesso a centros de distribuição especiais fechados, com alimentos e produtos importados que os cidadãos comuns jamais tinham visto. Em 1986, uma explosão na usina nuclear de Chernobyl expôs ao mundo a corrupção do sistema comunista. As autoridades esconderam o desastre da população por 3 dias, não evacuaram a cidade e chegaram a realizar uma manifestação comemorativa sob uma nuvem radioativa, expondo milhares de pessoas à radiação letal. Os liquidadores foram enviados ao telhado do reator explodido sem a devida proteção, foram enganados sobre a inofensividade da radiação e muitos receberam doses letais poucos minutos após o início do trabalho. Chernobyl tornou-se um símbolo de como o sistema comunista mente para seus cidadãos, mesmo quando suas vidas estão em risco, e esse desastre acelerou o colapso de todo o regime.
Em 1989, o Muro de Berlim caiu sob golpes de marretas, e os regimes comunistas começaram a ruir um após o outro por toda a Europa Oriental. Milhões de pessoas foram às ruas, derrubando monumentos a líderes comunistas, queimando carteiras de filiação partidária e exigindo liberdade após décadas de medo e pobreza. Em 1991, o principal gigante comunista desmoronou. A União Soviética deixou de existir, dividindo-se em 15 repúblicas independentes. O sistema comunista durou 74 anos e entrou em colapso, não por causa de uma guerra externa, mas por sua própria ineficiência, corrupção e incapacidade de proporcionar uma vida normal ao seu povo. Hoje, regimes comunistas permanecem em poucos países, e o mais cruel deles é a Coreia do Norte, sob o governo absoluto do ditador Kim Jong-un. 25 milhões de pessoas vivem em completo isolamento do mundo exterior, sem internet, sem o direito de sair do país e sob a constante vigilância da polícia secreta. Qualquer crítica ao governo resulta no envio de pessoas, juntamente com seus filhos e pais, para campos de concentração, onde trabalham em pedreiras e morrem de fome e tortura. Enquanto o ditador gasta dinheiro com mísseis e armas nucleares, os norte-coreanos comuns passam fome, comem grama e casca de árvore e vivem como se estivessem na Idade Média. O comunismo fracassou porque contradiz a natureza humana. As pessoas não querem trabalhar a mesma quantidade de horas pelo mesmo salário. Elas precisam de motivação e liberdade de escolha. A economia planificada provou ser completamente ineficaz. Os funcionários não conseguiam calcular as necessidades de milhões de pessoas, então produziam as coisas erradas e nas quantidades erradas. A ausência de propriedade privada matou qualquer iniciativa e empreendedorismo. Por que se dar ao trabalho de se esforçar e trabalhar mais, se tudo pertence ao Estado e todos recebem o mesmo salário? O principal erro do comunismo foi tentar construir uma sociedade ideal por meio da violência e da coerção, enquanto a história provou que a liberdade funciona melhor do que qualquer repressão. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Tudo é curto e direto ao ponto.